vamos. Vamos dar nossa participação agora com os adolescentes, né? O adolescente Joás Levi, da filial em Toritama, tem uma pergunta para o professor Walson. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. A minha pergunta é: como defender a nossa fé mediante a teorias como o evolucionismo darwinista e a teoria do Big Bang? Uma pergunta muito interessante, professor. Ok. É uma pergunta importante e eu diria que é uma das chaves do programa. Verdade. Né? Tá? Joás, eu conheço Joás, estive lá em Toritama 2 vezes, né? Conheço Joás lá e uma honra estar aqui com você hoje, tá bom? A sua pergunta é importante porque o ateísmo se fundamenta basicamente, estritamente, na teoria da evolução, tá? Então a sua pergunta pressupõe um problema sério, não apenas entre os adolescentes, entre os jovens, mas entre todos os cristãos, que é a diferença entre saber que o cristianismo é verdadeiro e demonstrar a veracidade do cristianismo, tá? Esse é um ponto crucial. A gente sabe que o cristianismo é verdadeiro, tá? Por meio da pregação e da ação do Espírito Santo. Mas quando a gente é questionado a, de fato, poder demonstrar, a gente aí tem que ter um conhecimento a mais, um background maior, uma fundamentação maior, tá? Então é importante saber essa diferença aí. Existe a diferença crucial entre saber que o cristianismo é verdadeiro. E diga-se de passagem, o cristianismo é particularista. O cristianismo defende que ele é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso, tá? Não existe diálogo nesse sentido. Não existe, você não pode ceder. O evangelho é inegociável, tá? Então, o cristianismo bíblico é verdadeiro, tudo que se opõe a ele é falso. É um ponto importante. Então, saber que o cristianismo é verdadeiro é uma coisa, poder demonstrar que o cristianismo é verdadeiro é outra. Só que a sua pergunta parte de um viés polemista, tá? Porque eu não vou, de fato, defender a fé cristã no sentido lato, real, como uma defesa. Eu vou ter que atacar o conhecimento do oponente, porque você falou aí na teoria da evolução e na teoria do Big Bang, tá? Quando você fala sobre teoria da evolução, eles correm para a biologia, tá? A força deles teoricamente, né? Tecnicamente, eles avoram a ideia de que é na biologia, tá? Mas, para a teoria da evolução ser verdadeira, ela tem que ser tríplice. Ela tem que ser tríplice. Ela não pode só dar conta da vida. Ela tem que dar conta do próprio universo. Lembra dos 5 maiores questionamentos da existência humana? Origem, de onde viemos. Não é apenas nós, especificamente. Não apenas... isso não está falando de nós como seres humanos. Origem, de onde viemos. Primeiramente, o universo. E depois, a vida. Tá? Então, origem, de onde viemos. Para a teoria da evolução ser verdadeira, o ateu vai ter que justificar esses 3 pontos. A evolução tem que ser cósmica, tem que ser química, todos os elementos da vida foram produzidos no espaço, inclusive estão aqui na Terra, mas foram produzidos no espaço, e a vida, tá? E quando a gente chega na vida, existe um problema sério, porque os 3 elementos essenciais da vida, oxigênio, água e luz, são tóxicos à vida. Os 3 elementos essenciais para a vida, oxigênio, água e luz, são nocivos à vida. Então, para a primeira vida, teoricamente, definida pelo ateu, daquela sopa primordial, surgir de forma aleatória, sem uma mente inteligente por trás, essa primeira vida replicante que geraria outras vidas, teria que deixar entrar no seu núcleo a quantidade exata de oxigênio, água e luz. Senão a primeira célula morreria. Tá? Isso é um problema. Tá? Eu já vi uma entrevista do Bem-Estar, está lá no YouTube, você pode assistir, traduzido, legendado, está lá, o nome dessa entrevista chama-se Expel, No Intelligence Allowed. Uma tradução livre significa expulsos, nenhuma inteligência permitida. Bem-Estar perguntou para o maior ateu atual, que é o Richard Dawkins, um evolucionista, biólogo, e um inglês, e Bem-Estar perguntou a ele, como a vida se originou? E qual foi a pergunta dele? Eu não sei e ninguém sabe. Lembra lá da afirmação de Philip Johnson? Aquele que nega um conjunto específico de crenças é, na verdade, um crente em outro conjunto específico de crenças. Então, ele vai ter que defender uma ideia que é contra uma das maiores leis da ciência, a lei da biogênese, que diz que vida só provém de vida. Tá? Então, ele vai dizer que
ele acredita, ele crê, ele tem uma crença, pelo menos uma, de que em algum momento a vida surgiu de matéria morta, que vai contrário a uma das maiores leis da ciência, que é a lei da biogênese, que diz que a vida provém de vida. Tá? Acerca do Big Bang, muita gente, existe um problema sério entre nós cristãos, porque muita gente pensa que a teoria do Big Bang é necessariamente inimiga da fé cristã, e não é, tá? Independente se ela esteja certa ou errada, independente, eu não estou fazendo uma defesa da teoria, mas a teoria em si, ela não é inimiga da fé cristã, porque nos tempos modernos, depois que essa teoria foi formulada, essa teoria foi a teoria que mais fez ateus abandonarem o ateísmo e rumarem em direção à fé cristã ou em direção à crença em Deus, tá? Eu posso citar nomes aqui, Anthony Flew, eu posso citar Alistair McGrath, eu posso citar Peter Hitchens, posso citar inúmeros ateus aqui que saíram do ateísmo e rumaram para a fé cristã. E nada mais, nada menos do que o maior ateu dos últimos 100 anos, Anthony Flew. Anthony Flew defendeu o ateísmo de forma profissional nos ciclos acadêmicos mais exigentes por quase meio século. E foi com a teoria do Big Bang e foi com a singularidade da vida humana na célula, tá? Que fez ele mudar de ideia. Então ele escreveu um dicionário de filosofia favorecendo o ateísmo. Ele escreveu um texto chamado A Presunção do Ateísmo, que é famosíssimo. Escreveu inúmeros livros, deu aulas, palestras durante quase 50 anos. E antes de morrer, ele escreveu um livro chamado Um Ateu Garante, Deus Existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. Esse livro foi publicado no Brasil e está disponível para quem quiser adquirir. Eu recomendo a leitura, tá? Não sei se dá tempo de traçar um histórico da teoria do Big Bang aqui e mostrar o motivo pelo qual essa teoria não é inimiga da fé cristã, mas terminou sendo uma aliada. Sim. Né? Não sei se dá tempo. Dá tempo? Seria bastante interessante. Pronto. Em 1917, o Albert Einstein, um cientista, ele estava trabalhando a sua teoria da relatividade e ele descobriu, nas equações, ele descobriu que o universo passou a existir no tempo finito no passado. Então o universo teve um início. Até então, em 1917, as pessoas, o mundo inteiro, só o judaísmo, o cristianismo, o Islã diziam que o universo tinha sido criado. O mundo inteiro dizia que a matéria era eterna, portanto necessária, e para isso as pessoas não precisavam nem da existência de Deus, nem de uma criação. Até 1917. Quando ele faz a equação para ver a relação entre o tempo, a velocidade da luz no espaço e tal, o tempo, ele fez aquela equação, ele descobriu que o universo teve um início. O tempo não é eterno no passado, mas o próprio tempo foi criado. E o próprio universo, do nada, literalmente, como está lá em Gênesis 1:1, bará, do nada. Então ele colocou um fator disfarce na teoria, na equação, que foi uma divisão por zero. Qualquer pessoa que sabe que isso é proibido em matemática, e mandou para os seus amigos. E um ateu inglês chamado Arthur Eddington olhou a equação, estudou e disse: o grande Einstein fazia um erro primário de matemática, ele corrigiu e descobriu que o universo teve um início. Então ele escreveu para Einstein e disse: Einstein, se você estiver certo, o universo teve um início. A gente não pode permitir isso. Eu preferiria ter encontrado um verdadeiro buraco. Isso é impossível, porque se você estiver certo, a Bíblia está certa, os cristãos estão certos. Então eles se reuniram e traçaram uma linha de investigação. Que linha foi essa? Se essa teoria tivesse certa, seria possível descobrir 3 coisas. Que o universo estava em expansão, desde quando o universo surgiu, em um espaço menor do que a cabeça de um alfinete, nas flutuações quânticas chamadas de singularidade. O universo teria que podido ser descoberto, que ele surgiu do nada, tá? Então, o universo teria que estar em expansão, se expandindo. Teria que ser possível descobrir o brilho avermelhado de quando o universo surgiu. E diga-se de passagem, essa luz teria que ser mais antiga que o Sol, independente do Sol, porque é a luz que mostra exatamente como o universo surgiu, quando o universo surgiu. E as estrelas deveriam ser rastreadas de onde elas estão até o momento em que o universo surgiu.
Isso foi em 1919. Em 1927, um astrônomo holandês chamado William Sitter estava fazendo um experimento durante um eclipse e ele viu as estrelas se afastando uma das outras. Ele escreveu para Einstein e disse: Einstein, eu acho que a sua teoria está certa, porque o universo foi criado, porque o universo é expansão. Então, isso foi em 1927. Em 1929, Einstein foi lá no observatório do Monte Wilson e observou pelo telescópio Hubble as estrelas se afastando. Foi quando Einstein disse a sua famosa frase: eu não quero saber dos detalhes, eu só quero saber como foi que Deus criou o mundo. Em 1965, dois astrônomos, dois cientistas do laboratório Bell, estavam fazendo um experimento e eles tropeçaram numa luz que vinha de todo lugar do universo. Eles pensaram que era os dejetos dos pombos, subiram nas antenas, limparam os dejetos, terminaram matando os pombos e eles tropeçaram na maior descoberta científica do século XX. O brilho avermelhado de quando o universo surgiu, a radiação de fundo, o redshift. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Física. Eu assisti, está no site da NASA. Arno Penzias, quando veio agradecer, na sua palestra de agradecimento, veio agradecer o Prêmio Nobel, ele subiu na tribuna com o livro na mão, colocou o livro no púlpito lá, agradeceu a honraria de estar recebendo o Prêmio Nobel, e ele disse assim, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um texto aqui. Ele abriu aquele livro e leu assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Tá? Ele leu o Salmo 19. Tá? Então, se você olhar na Bíblia, no Gênesis, você vai ver o que é que a Bíblia diz lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Este foi o primeiro dia. Aí você vai ver, isso foi no versículo 4. Versículo 14, Deus criou os luzeiros, a lua e o sol, ou seja, essa luz que ela ainda está aí, ela ainda é observada, ela é mais antiga que o Sol, mais antiga que a Lua, independente dos astros. Percebe? Em 1989, a NASA lançou um satélite de 200 milhões de dólares e Jorge Smoot, que era um ateu, chefiou o projeto que devia rastrear todas as estrelas, de onde elas estavam até o momento quando o universo surgiu. E em 1992 ele veio e deu o resultado. Olha, ele disse: se você é religioso, é a mesma coisa que está olhando para Deus. São marcas mecânicas da criação do universo e impressões digitais do Criador. Veja, ele era ateu. Então, tudo bem, você eu não estou dizendo para você acreditar na teoria do Big Bang. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se alguém um dia vier conversar com você, tentar utilizar a teoria do Big Bang para provar que Deus não existe, não vai funcionar. Se você souber a história da teoria, e se você souber as implicações da descoberta científica sobre a teoria. Hoje essa teoria está sendo atacada e tal, vilipendiada e tal, mas isso é outra história. Agora, que a teoria ajuda o ateísmo, isso é falso. É uma oportunidade, né, professor? Para que a gente possa, de certa forma, contrapor e provar, mais uma vez, as evidências